Programa Luz Sideral, edição de número 61, pensamento do dia. A paz verdadeira nasce no coração limpo do homem, e só Jesus pode limpar o coração de toda a humanidade. Paiva Neto. Prosseguimos na série Evangelho e Apocalipse do Cristo como filosofia de vida. O programa hoje é número 20, apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da grande audiência na Terra e nas comunidades siderais. Ok, obrigado pela audiência, pelos feedbacks, os retornos, as manifestações de diversas partes do país. E continuamos a saga heróica da reflexão, do estudo da grande série Evangelho e Apocalipse como filosofia de vida, 2 livros bíblicos do mesmo autor, Jesus, o divino filósofo da humanidade. Portanto, estudar e aplicar na vida diária o Evangelho e Apocalipse é ficar de posse das diretrizes do bem viver, na família, na sociedade e no mundo. E é claro, o denominador comum, o ponto de equilíbrio de vivência, de paz, harmonia e respeito, será sempre o novo mandamento do Cristo de Deus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 34. Que o grande profeta do Brasil, Alziro Zarur, 1914-1979, proclamou em Campinas, São Paulo, no dia 7 de setembro de 1959, e deixou essa sentença muito reflexiva: o novo mandamento de Jesus é a salvação da humanidade. Por quê? Porque enquanto os governos do mundo não introduzirem em seus regimes de governos, como lei maior, este novo mandamento do homem integral, corpo, mente, coração e espírito, como dizia o velho filósofo brasileiro Humberto Roder, não haverá paz entre os povos. Porque este, meus irmãos, é um amor que não faz guerras por fanatismo religioso, político, científico, filosófico e tudo mais, porque entende a humanidade como uma só família, uma só religião, o amor, uma só ciência, sempre para o bem e para a paz, uma só filosofia, aquela que perenemente busca, as verdades para as indagações humana e espiritual e fazê-la evoluir sempre. Enfim, só o amai-vos uns aos outros do Cristo será realmente capaz de representar este ponto de equilíbrio para todos os campos do saber material e espiritual desta civilização. Não é à toa que os grandes estudiosos do assunto são unânimes em afirmar que esta é a lei maior do universo, onde todas as demais leis estão subjugadas a ela, o amor cósmico universal. Bom, para resumir, João Evangelista deixou então registrado em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, e completava Alziro Zarur, e nada existe fora deste amor. Muito bem, chegamos então ao capítulo 13 do Apocalipse de Jesus, segundo João Evangelista, sendo a continuação do capítulo anterior sobre o dragão e a mulher. Quem quiser pode voltar à edição número 59 e ouvir ou reouvir todo o programa, porque vale a pena. E todos os programas estão disponíveis em nosso canal Luz Sideral no YouTube. Enquanto isso, prosseguimos aqui no capítulo 13 com as 2 bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra. E diz João Evangelista: então vi levantar-se do mar uma besta que tinha 10 chifres e 10 cabeças e nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, porém seus pés como de urso e sua boca como de leão. E lhe deu o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? E lhe foi dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para fazer guerra
durante 42 meses, e abriu sua boca em insolências contra Deus, para lhe difamar o nome e o seu tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe então autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida eterna do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto pela espada. Aqui está a perseverança e a paciência e a fidelidade e a certeza dos santos de Deus. Vi outra besta subir da terra, possuía 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam o mundo por causa dos prodígios que foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta, aquela que ferida à espada sobreviveu. Ele foi concedido comunicar fôlego à imagem da besta, para que não somente a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui tem sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homens. Ora, este número é 666. Está aí, meus amigos, meus irmãos, o capítulo 13 integral do Apocalipse de Jesus. Aliás, muita gente confunde, principalmente a imprensa desavisada, Apocalipse com destruição. Não. Apocalipse significa revelação. Revelação dos dois lados, O lado negativo da semeadura negativa da humanidade e o lado bom da semeadura boa da humanidade. E ele deixa bem claro, que o que vence é o lado do bem, ou seja, o cavaleiro do cavalo branco que saiu vencendo e para vencer. Quanto aos outros cavaleiros, o amarelo, o preto e o vermelho, se autodestruirão, a fim de colaborar, inclusive, com a limpeza da própria terra. E os dois anúncios mais importantes do Apocalipse são a volta visível de Jesus ao planeta Terra e o novo céu e a nova terra, ou seja, a nova civilização que povoará a terra após o Armagedon. Este, sim, é a destruição total e final, o último Armagedon que haverá no planeta Terra. Então, não é um livro para assustar, mas para prevenir. Bom, e agora? E as bestas que emergem da terra e do mar? Quem são? O que significa nesta quarta volta cíclica do Apocalipse? Em primeiro lugar, já explicamos no programa anterior que o dragão e as bestas não representam nenhuma pessoa em particular ou mesmo uma nação específica, mas sim um sistema diabólico, anticrístico, que envolve aí muitas pessoas e muitas nações para o domínio perverso dos povos, desviando-os do seu principal objetivo na terra e no céu da terra, que é o seu progresso moral e espiritual rumo à perfeição cósmica.
Então, nesta linha de raciocínio, podemos entender como sendo todo esse sistema materialista, o número 666, número do materialismo dialético do homem, lobo do homem, atrás apenas do progresso material, ou seja, da ganância, da luxúria, da corrupção, da mentira, da prepotência, do cerceamento da liberdade, né? E do livre-arbítrio sobre os povos, escravizados, né, por esta marca da besta, que vem de todas as formas, não é mesmo? Por exemplo, pelas leis que são criadas para explorar o cidadão das formas mais cruéis e imagináveis. Observa que você e eu somos escravos de um sistema capitalista, comunista, socialista ou democrático, absurdamente desumano, todos sem exceção. Caso contrário, viveríamos como os irmãos indígenas, né? Sem destruir a natureza. Ah, mas isso é impossível, senão não haveria progresso. Alguém protestou. Mas o que estamos assistindo é o progresso da destruição da natureza e da humanidade, não é mesmo? Consequentemente, se os homens dito práticos dos governos, da indústria, do comércio, da ciência, da religião, da educação, da arte, da agricultura, enfim, de todos os ramos do saber universal, buscassem apenas o necessário para a manutenção humana, o honesto, o verdadeiro, e não essa frenética ganância sem fim, onde o importante é bater recordes e mais recordes, não é mesmo? É suplantar as metas todos os meses, sejam lá o que for essas metas, né? Sendo que temos um planeta perfeitamente finito em suas matérias-primas. Então, a destruição da natureza é a extinção da civilização terrestre. Alguém já disse mais ou menos isto. Mas quem vai falar mais sobre este assunto é o livre pensador, o prezado amigo Odair Toninho. Obrigado, Odair. Ataíde, ouvintes do Luz Sideral, nossa reflexão filosófica semanal, com esta série extraordinária Evangelho Apocalipse como filosofia de vida. É uma honra participar aqui. Eu quero dizer, Ataíde, e demais amigos e amigas na audiência, como também ao nosso grande André Basso, onde além de suas belas reflexões, ajuda sempre na elaboração deste belo programa juntamente com você. Ataíde, eu quero dizer que desse capítulo 13 do Apocalipse, no qual você já interpretou e explicou muito bem, de um modo geral, é isso mesmo. As bestas, os dragões, são todos esses sistemas perversos de governos dos homens na Terra, que vai acabar ali na frente, graças a Deus, porque já foi apresentado aqui também nos programas anteriores, quando o sétimo anjo tocou a trombeta e está tocando, o reino do mundo se tornou de Deus e do seu Cristo. Que beleza, hein? Ou seja, um novo sistema de governo na Terra. E se é o governo do Cristo, deve ser bem melhor do que os dos homens, não é mesmo? Mas eu quero especificar minha palavra nos 4 primeiros versículos descrevendo a besta que emerge do mar. Veja que essa besta representa um sistema perverso de governo. Eu não vou falar o nome do sistema para não polemizar, mas o ouvinte atento vai descobrir que besta é esta e qual seria a nação ou nações que foi ferida de morte, com boca de blasfêmia. E diz a Bíblia, né? Abre parênteses aqui. Quem blasfemar contra Deus, isto é, contra as leis de Deus, não terá perdão. Fecha parênteses. E essa besta é semelhante a um leopardo, um animal traiçoeiro, hein? Mas João descreveu aqui apenas para representar essa poderosa nação influenciadora desse sistema perverso, anticristo, contrário aos valores éticos, morais, espirituais. Lembrando que o animal leopardo é um felino em extinção justamente pela crueldade dos homens e deve ser preservado em seu habitat natural, que aliás nem tem mais também, né? Porque o homem está destruindo tudo, como você lembrou aí, Ataíde. Então essas bestas recebem toda a força, todo o apoio do dragão vermelho, dizendo no versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? E já ouvimos dizer aí, né, que tal nação é imbatível. Será? Bom, agora ficou fácil identificar a tal besta que emerge do mar. Mas que bom que o Apocalipse de Jesus
nos alerta para tudo o que está acontecendo no mundo. Como você disse, Ataíde, não é para assustar, para nos assustar, mas acima de tudo nos orientar, nos prevenir desses acontecimentos, para que não sejamos pegos de surpresa, possamos nos preparar, não só materialmente, mas principalmente psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque haverá sim muitos sobreviventes dessa terceira e última guerra mundial que já estamos vivendo na Terra. Encerro aqui com um reconfortante pensamento do escritor e exímio pregador da Bíblia Sagrada, nosso grande irmão Paiva Neto, que diz: com Jesus venceremos sempre, sempre e sempre. Um grande abraço e que a paz do divino amigo Jesus esteja no coração de todos. Muito obrigado! Ok, Odair Toninho, gratíssimo, meu irmão, e muita luz sideral para você e a sua estimada família. Uma bela e pontual reflexão, né, sobre o tema em questão no capítulo 13 do Apocalipse do Cristo. Fica então a deixa aí para o nosso ouvinte descobrir por si só quem seriam essas duas bestas que emergem do mar e da terra, né? Afinal, este é o ponto forte da filosofia, fazer-nos pensar e encontrar respostas para as nossas próprias indagações. Mas a canja foi grande aí, né? Então eu vou convidar agora também o dedicado e estudioso pesquisador da Bíblia Sagrada e dos grandes livros filosóficos de todo o mundo, nosso amigo e irmão André Basso. Ataíde e Odair e amigos ouvintes de mais um programa Luz Sideral, 71º programa. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu destaco os 3 últimos versículos. O 16º. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui tem sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homens. Ora, esse número é 666. É um número simbólico. Bom, isso tem a ver com a vontade de realizar-se socialmente, dentro do convencional, do modismo, e negando a si próprio, se adaptando ao sistema, agradando a tudo e a todos, e agindo até de forma desleal, desonesta e acostumando-se a anestesiar o estado psicológico. Existe um medo de nos sentirmos o que somos, assumindo a nossa própria identidade. Viver sem imitação e de nos afastarmos de uma parte da sociedade que está robotizada, hipnotizada. Pois bem, a marca da besta é essa falta de identidade, de caráter, de sermos autômatos, caindo até no conformismo profundo, perdendo até a nossa consciência das coisas que deveríamos, sim, renunciar. A deixar de viver uma vida de ilusão, verdadeiros fantoches manipulados pela mídia que, no geral, são mega empresas. Sobrevivem de quê? De falsidades, na maioria. É óbvio que tem exceções, são poucas. Muitas dessas empresas tentam trabalhar de forma mais humanizada, tentando fazer no meio de campo, a ajudar a população e os cooperadores. Hoje, uma mesa, um sofá, uma geladeira, um carro, um tênis, uma televisão, uma roupa e, o mais que é ao centro das atenções de tudo, o aparelho celular, etc., a todo tempo mudando de modelos para aumentar a rotatividade do comércio. Não tem durabilidade esses produtos, vejam. Antigamente durava mais. Uma mesa antigamente durava anos, décadas. Pois é óbvio que é necessário manter a máquina de criar empregos. Parece bem que a economia não acertou ainda uma forma de compensar os trabalhadores financeiramente sem essa louca disputa e competição. A forma como é empregado o dinheiro é a degradação do ser humano que se tornou um objeto de exploração. Tende a haver a diferença social, devido a alguns que empreendem. Alguns nascem para serem empreendedores, gerar empregos, outros que são os que trabalham, os assalariados. Até aí tudo bem, mas um dia tudo atingirá o equilíbrio. Até quem empreende saberá distribuir melhor os seus lucros, sem se prejudicar,
A lei cósmica predita pelo Cristo é, aspas, o trabalhador é digno de seu salário. É a palavra do Cristo, está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. É a meritocracia, sem exploração. Tudo tem de se ajustar, meus amigos. Quando ambos tiverem uma visão mais introspectiva, na busca de outros valores, principalmente os morais e os espirituais, haverá mais equilíbrio. Os objetos de uso voltarão a ser feitos com qualidade, com mais durabilidade, trazendo até o equilíbrio e a harmonia à mãe natureza, tão explorada como os próprios em seus recursos. E a educação deixará de ser uma empresa também, apenas a tratar da instrução que é necessária, sabemos que é importante, e se permitirá a uma espiritualização, está faltando isto, de forma universalizada. Isso vai ocorrer, com modelos externos, com algumas pessoas aqui, outras lá, alguns grupos, e depois se adaptarão ao interno, ao modelo das escolas. É óbvio que existem modelos de educação excelentes. O empecilho maior para que isso aconteça é justamente saber desassociar religião, como que se entende hoje, dos fatores de espiritualidade, filosofia, ciência, psicologia, sociologia, e tudo que agrega para o crescimento ético, moral e espiritual do ser humano. Bom, para mim, enfim, tudo isso é espiritualidade, pois trata do espírito, mesmo que na carne. O mais importante é quebrar o sectarismo para que esse fato ocorra, para que haja esse complemento na educação nacional e mundial. Quebrar o sectarismo das almas. E sobre os governos, com viés ideológicos, e os estados, que ainda sobrevivem nos impostos pesados, tudo para alimentar uma vida de alto padrão para uns e de miséria para muitos, prestando serviço de má qualidade muitas vezes, e ainda quando fazem, sem contar as obras eleitorais, que atrapalham as populações, excedendo os prazos. Infelizmente o dragão e a besta não são fiéis aos seus subordinados. Já pensaram nisso? Estes também são marionetes nas mãos do Império do Dragão, com seus egos insuflados por poder, personalismo. Algumas criaturas neste meio tentam fazer alguma coisa, coitados, mas são hostilizados, ignorados, colocados de lados e quando não são perseguidos. Bem, a marca da besta na testa é o controle dos pensamentos, emoções enraigados no ego, a vivência puramente na dimensão material. Uma pequena parte da humanidade está se emancipando desse sistema da besta. Basta observar, assumindo a sua verdadeira personalidade, cada qual do seu modo, podemos viver uma vida mais leve, sem pagar alto preço de despersonificar a nossa verdadeira identidade. Somos um universo em grande potencial a eclodir. Não foi o Cristo que disse, aspas, vós sois deuses? Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 34. Mas o regime bestial quer imprimir com sua marca todos os seus aparatos. O sistema necessita disso. Necessita de seguidores, adeptos, conscientes ou inconscientes, que se adequem à vivência a manter o status social, entre aspas, o rádio que se ouve, a TV que se assiste, a moda, a erótica, os fake news, o jornalismo hipnotizando as massas pelo medo e o terror e as notícias frugais, como nós vemos, os chineses vão habitar Marte. É possível extrair água da Lua, tal planeta será habitado, tal foguete percorreu a tal velocidade, sem falar na tal inteligência artificial e etc. Tudo distração, meus amigos. A fascinação pela tecnologia, subentendendo que esta trará tal felicidade. E o que dizer de algumas novelas que degradam a moral familiar? Algumas séries, se bem que algumas interessantes. E os blogs que incentivam a postura narcisista, a consumir em excesso, a viver de aparência, levando até a morte na indústria da estética. É uma verdadeira hipnose coletiva. Tudo isso reflete em frustração existencial e neuroses, gerando depressão, angústia. É necessário que nós aprendamos a viver o agora, o hoje. Vamos esquecer um pouco o passado e não ansiar tanto pelo futuro. Com tais comportamentos da indústria da besta, nós distanciamos de nós mesmos, do nosso eu, o espírito, a entidade, que é o que nós somos, que é o nosso epicentro, que deve estar alinhado verticalmente ao epicentro do cosmos, que é Deus, a divindade, o universo em expansão rumo ao infinito.
É necessário que nós reflitamos, fazer uma grande viagem para dentro de nós mesmos. Por isso é importante buscar a autolibertação, através do autoconhecimento, em busca da verdade. Se nós agirmos assim, não estaremos com a marca simbólica da besta na testa, simbolizando o pensamento desgovernado, e a marca da besta na mão, que simboliza a falsa execução, o sistema do dragão. São símbolos, meus amigos, apenas símbolos. E assim nós devemos realmente nos redimir, assumindo nossa verdadeira identidade. Nós somos uma entidade espiritual, autopensante. Podemos, através da ajuda de espíritos superiores, portanto buscar esse autoconhecimento e essa autolibertação, recebemos ajuda para o nosso próprio progresso. Fica aqui minhas palavras ao Luz Sideral. Muito bem, André. A marca da besta é principalmente o controle dos pensamentos. Perfeito. É este controle que está à mercê, de um dos 3 espíritos imundos, vomitados da boca do dragão, que é a imprensa, a mídia, a comunicação, a serviço deste domínio escravizador das mentes. Muito bem. Está aí a nossa reflexão de hoje sobre este capítulo 13 do Apocalipse. O programa fica à disposição do ouvinte nos canais Luz Sideral e Autolibertação no YouTube. Inscreva-se, deixe o seu like, comentário, pois é sempre bom saber como o ouvinte está recebendo essas reflexões. Mas, antes de finalizar esse programa, eu quero ainda ressaltar o versículo 5º, onde diz: "E lhe foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para fazer guerra durante 42 meses. O que significa exatamente 3 anos e meio. Não mais que isso, para ser erradicado da terra todo o mal, representado aí nas figuras do dragão, da serpente e também das bestas. Mas para os amantes do bem, da verdade e do amor, a paz e a segurança que vem de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Por isso encerro com esta quadrinha oportuna para o momento. Paz para você e para mim, paz para todos com muita luz, paz para um mundo sem fim, paz pela volta triunfal de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!